Bom dia, que a paz de Jesus, nosso Senhor, preencha o seu coração e a sua vida. Nada melhor do que ter a paz, a tranquilidade da alma, que é fruto do amor e da confiança em Deus. E nessa manhã quero lembrar você, desejando essa paz, que ela não é fruto da ausência de guerras, de tribulações, de combates, pelos quais nós passamos. Muito pelo contrário, a paz vem de Deus, ela excede o nosso entendimento e nós só podemos obter ela através do próprio Jesus. Como ele mesmo disse lá no Evangelho de São João: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo vos dá. Porque Jesus é o único que pode nos trazer essa paz e nos dá essa paz. Então é tão importante nós começarmos o dia cheios da paz e do amor de Deus, sabendo que ela vem do nosso interior. Ela vem da confiança em Deus, da certeza de que o Senhor tem o controle de tudo, de que Ele é bom e de que Ele não permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças. A paz vem daquele que busca um relacionamento íntimo com o Senhor Deus, Deus que nos conhece, que comunica a sua graça a cada um de nós. E o fruto dessa comunhão com Deus, dessa relação pessoal com Deus, de amizade, gera em nós a confiança, a fé inabalável no amor e no poder de Deus. E assim, nós damos início a mais uma reflexão, essa meditação pela manhã, rezando com a palavra, que vamos refletir hoje, até falando um pouco dessa comunhão com Deus, né? Que a gente deve buscar uma comunhão perfeita, cada vez mais, a cada dia aprimorando. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos refletir do versículo 29 ao 32, o Senhor vai nos dizer assim, nesses versículos bíblicos, para que a gente reze nessa manhã. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Meus irmãos, nessa reflexão nossa pela manhã, hoje, quinta-feira, dia de adoração, o Senhor nos faz uma advertência de distinguir o corpo dele, comer e beber do corpo dele, onde em nós a presença real de Jesus, através da Santa Eucaristia, da Santa Comunhão, nos leva a um relacionamento íntimo com o Senhor. Essa comunhão, ela só pode se dar pelo conhecimento de Deus e através da sua palavra. Conhecendo o Senhor, amando o Senhor, sabendo que Ele se entregou por nós e que Ele se fez alimento por nós, nós vamos chegando à conclusão que esse alimento na nossa vida, esse alimento espiritual, ele é primordial para que a gente tenha uma vida na graça. Nós sabemos que o Senhor se entregou por nós e se entrega diariamente na Santa Missa como sacrifício expiatório, reparador, mas também para nos alimentar, para preencher a nossa alma, para trazer cura, para trazer libertação. Então, quem se alimenta do Senhor nutre a sua alma de sentimentos nobres. Quem se alimenta do Senhor cresce na graça, cresce no entendimento, na sabedoria das coisas de Deus. Por isso é tão importante a gente comungar bem, comungar em estado de graça. Hoje muitas pessoas, elas banalizam porque desconhecem esse alimento espiritual. Banaliza assim, entra na fila de comunhão e infelizmente alguns mascando chicletes, alguns com roupas indecorosas, que não levam uma reverência a quem eu estou recebendo, não tem noção de quem realmente a pessoa está recebendo. E isso por falta de conhecimento do próprio Deus.
Então, hoje, num tempo em que tudo se reivindica, as pessoas querem até reivindicar o direito de comungar e, às vezes, prontos a, entre aspas, encrencar com o primeiro padre ou primeiro ministro que, por algum motivo, se recuse a dar a comunhão de uma maneira sacrílega. Essa é uma reflexão que a gente faz. As pessoas, às vezes, frequentam centros espíritas, frequentam outras denominações cristãs, que nem professam o mesmo Deus, mas buscam a mesa eucarística mais para vilipendiar o sagrado corpo do Senhor. E desconhecem o que a palavra afirma. Ela afirma aqui bem claro que nós precisamos examinar a nós mesmos para que nós não sejamos julgados, ou julgados pela própria palavra, sendo julgados pelo próprio Senhor. E aí ele diz, ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Ele nos faz uma exortação hoje para que a gente faça a distinção do corpo e o sangue do Senhor para não beber da própria condenação. Então, na realidade, esse desconhecimento de Deus leva as pessoas a quererem comungar, entrar em comunhão íntima com o Senhor, mas vilipendiando o Senhor. E é interessante que na Bíblia da Ave Maria traz uma exortação, uma explicação sobre esse versículo, dizendo assim: parece que uma epidemia inexplicável tenha causado a devastação naquela comunidade de Coríntios, e o apóstolo, São Paulo, considera aquilo como um castigo da profanação cometida na Santa Ceia Eucarística. Quando ele faz uma exortação dizendo: há tantos coxos, há tantas pessoas paralisadas. Ele observa que naquela comunidade as pessoas entravam em comunhão com o Senhor e saíam muitas vezes piores. E isso também acontece nos nossos dias, porque às vezes a pessoa está comungando do corpo do Senhor sem distinguir quem é que eu estou recebendo. E por isso está comendo e bebendo a própria condenação. Não são as pessoas que te condenam, não é o ministro, não é o padre que vai te condenar. É a sua própria consciência que deve atestar se você está realmente buscando o Senhor na sinceridade de coração. É claro que você não pode pensar que nós temos que estar isentos de todo tipo de pecado, não, mas a advertência aqui ela é clara. É para pecados mortais. Jesus se faz alimento por nós para nos curar. Ele é o pão dos fracos, ele é o pão vivo descido do céu. Você, ao receber a comunhão eucarística, você entra em união íntima com o Senhor. É nesse momento que nós podemos conversar profundamente com ele e dele receber também a santa inspiração, a direção, a paz. Quando nós recebemos o Senhor de qualquer jeito, sob domínio do pecado mortal, por exemplo, que é o pecado que mata a caridade na alma, ela mata a caridade dentro de nós, porque como nós podemos entrar em comunhão com Deus se nós muitas vezes cometemos coisas que denigrem a imagem do irmão, fere a caridade de Deus através do irmão? Por exemplo, uma pessoa que trai, ela fere a Deus através do irmão, através da esposa ou do esposo. Como que essa pessoa em estado de pecado mortal, que mata a caridade na alma, pode entrar em comunhão com Deus se não está vivendo uma comunhão com o próximo, com o companheiro? E isso é que leva às doenças espirituais, a tendência a ficar doentes. Até mesmo uma pessoa que traz dentro de si uma falta de perdão, ela não perdoa de maneira nenhuma. Como eu disse uma vez, às vezes a pessoa já até morreu, nem está viva mais, mas ela alimenta uma falta de perdão. E a falta de perdão, ela é uma transgressão grave. Nós tendemos a ficar justificando que temos ou não temos
o direito de perdoar alguém, justificando por que aquela pessoa nos ofendeu profundamente, mas o Senhor nos diz que com a mesma medida com que medirmos, nós seremos medidos também. Não tem como eu chegar perto do Senhor, pedir perdão pelas minhas faltas, se eu não perdoo. E isso gera enfermidade e doença. A falta de perdão rompe a comunhão com Deus. Rompe a amizade com Deus. Então, se eu não tenho coragem de perdoar uma pessoa que trai a minha confiança e fico alimentando sentimentos de vingança, e algumas assim, infelizmente, até cantado em certas músicas, que as pessoas cantam aquele desejo de vingança, aquele desejo de ranço, de falta de perdão, como que eu vou entrar em comunhão com Deus? Então, se essa pessoa entra em comunhão, comunga com Deus, ela é condenada pelo próprio Deus. Os atos dela, a vida dela, a leva à condenação. Então come e bebe a própria condenação. Por isso que São Paulo nos adverte: examine a sua consciência, examine bem antes de receber. Por a Santa Missa, ela traz também o pedido de perdão antes da gente até comungar, porque precisamos examinar a nossa consciência. Mas na realidade, esse sacramento ele não pode ser recebido de qualquer maneira, ele precisa ser recebido com exame de consciência que nos leva até mesmo, sendo necessário, uma boa confissão, para que a gente comungue em estado de graça e possa receber toda a graça que o Senhor tem para nós através desse alimento espiritual. Porque ali está contido a sua cura, ali está contido a sua libertação, ali está contido a graça de Deus que nos restaura, que nos dá força, que ajusta a nossa vida, que abre o nosso entendimento às coisas divinas. Deus sabe, né, exatamente quem está certo, quem está errado. Ele é Deus e Ele pode agir com sabedoria através de nós, mas sob a condição de perdoarmos a nós mesmos, de perdoarmos o nosso irmão. Às vezes há contexto em que a pessoa se afasta da presença de Deus porque ela está com raiva de Deus. Ela não perdoa nem a Deus. E mesmo com raiva de Deus, a pessoa ainda entra na fila de comunhão. Então nós vamos aprofundando ranços, dificuldades, vamos aprofundando uma vida longe da graça, dentro da igreja, mas vivendo no rancor, na raiva, num temperamento difícil. Por isso, nessa reflexão de hoje, a gente precisa examinar nossa consciência. Por que muitas vezes nos falta a paz? Será que eu estou realmente comungando o Senhor, distinguindo quem eu estou recebendo? Como você tem tratado o seu Senhor quando você o recebe? Você consegue conversar com o Senhor, abrir a graça naquele momento? Às vezes as nossas celebrações são tão barulhentas, logo depois da comunhão é aviso, é gente cantando, é homenagem dentro da missa. Nossa, a gente não consegue às vezes fazer esse momento com o Senhor, mas mesmo assim a gente deve buscar o Senhor na intimidade, ainda que seja ali dentro da igreja, próximo ao sacrário, depois que terminar a Santa Missa, e conversar com o Senhor, adorar ao Senhor. Como você tem sentido quando você busca o Senhor? Você consegue sair da comunhão alegre, feliz, sabendo que você encontrou com seu Senhor? Você tem encontrado a paz? Ou você tem estado mais doente, mais fraco? Tem brigado quando chega em casa ou após a Santa Missa? Tem se desentendido com as pessoas? Tem vivido irritado, mal-humorado ou triste? Como tem sido esse encontro com o Senhor na Santíssima Eucaristia na sua vida? Como você tem buscado o Senhor? Hoje é um dia que nós podemos fazer essa reflexão respondendo para nós mesmos e buscando ao mesmo tempo aproximar do Senhor, sabendo que Ele não te condena, mas Ele te pede: não peques mais. Põe termo a tudo isso. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Busque o Senhor na Santa Confissão. Faça um bom exame de consciência, né?
examinando a sua consciência, examinando os seus atos, examinando como você tem tratado um Senhor que te ama tanto. Às vezes as pessoas culpam a Deus até no inconsciente. Vão deixando de buscar as coisas de Deus porque no fundo, estão magoados com o Senhor. É claro que você só pode buscar uma santa comunhão, uma santa confissão, se você é batizado, dentro da Igreja Católica. Se você se afastou há muito tempo desse sacramento, é necessário que você busque, um sacerdote, faça uma santa confissão, procure o Senhor através dessa graça de voltar realmente para o Senhor, mas dessa graça que é santificante, que santifica a nossa vida, através de um bom exame de consciência, sabendo que o Senhor está te esperando de braços abertos. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A cada dia basta o seu cuidado, a cada dia o Senhor está sempre nos esperando para vivermos uma santa reconciliação com Ele. E reconciliando bem com o Senhor, nós recebemos a cura. Gente, a cura vem através de uma boa confissão. A cura vem através dos sacramentos. A cura pode vir na sua vida, até mesmo cura física. Ela vem através de uma santa confissão, quando você consegue se desvencilhar daquilo que te prende ao mal e que muitas vezes você fica guardando pecados de estimação, que não quer largar ele de jeito nenhum. Está na hora de pedir a graça do Espírito Santo para que ele te convença do pecado e faça uma grande libertação em sua vida, para que você experimente o Senhor, e experimentando o Senhor você experimenta a verdadeira paz que vem de Deus. Por isso, nesse momento, eu te convido a rezar comigo, a rezar com essa palavra. Nós dizemos: Senhor Jesus, estamos nessa reflexão, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor que nos diz na sua palavra que quem come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Eu quero te pedir, Senhor, perdão e misericórdia por todas as vezes que me aproximei do Senhor sem essa distinção, sem reverência, sem trazer realmente na consciência de quem eu estava recebendo. E ao mesmo tempo, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por todas as santas confissões que nós pudemos fazer e que nos levou novamente a entrarmos em estado de graça. E recebendo o Senhor e recebendo da fonte do seu coração misericordioso todo o bem, toda a graça para a nossa vida. Por isso hoje, Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse santo sacramento que o Senhor nos oferece a cada Santa Missa. Queremos te louvar pela presença real do teu Filho Jesus, que vem em nosso auxílio nas nossas fraquezas, que vem nos trazer a paz, que vem nos trazer a reconciliação com o Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo seu amor sempre fiel, pela ação do Espírito Santo em nós, pela ação do Espírito Santo na Santa Igreja, na vida dos sacerdotes, na vida daquele que comunga. Bendito seja, Senhor, pela ação trinitária da Santíssima Trindade, que age poderosamente o tempo todo a nosso favor, para nos trazer a paz e a reconciliação com o Senhor através dos santos sacramentos. Bendito seja a Santíssima Trindade, a quem eu amo, a quem adoro, nesse dia de adoração. Que nós possamos, Senhor, a cada momento, sentir a tua força, sentir o teu poder, sentir a tua misericórdia em nós. Que aqueles, Senhor, que rezam agora comigo, através dessa oração, possam sentir um desejo ardente de vos receber, ainda nesse dia, de prostrar em adoração diante da sua presença, diante do Deus que tudo pode, diante do Deus que faz novas todas as coisas, que nos restaura, que nos nutre, que nos cura. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua ação, pela ação do teu Espírito Santo em nós. Obrigado por essa palavra, por essa exortação nessa manhã, que nos leva a uma profunda conversão e, ao mesmo tempo, a busca de uma intimidade mais profunda com o Senhor.
Glórias e louvores a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, pelo poder da tua palavra que restaura, cura e nos faz nessa manhã refletir sobre como o recebemos, se o recebemos com discernimento e reverência ou se recebemos com negligência. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados e nos dá sempre uma chance de começar de novo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E assim encerramos mais esse momento de rezando com a palavra, lembrando a você que hoje é dia de adoração. Procure uma santa igreja e faça um momento com o Senhor de oração, de reflexão. Isso vai trazer muita paz em sua vida. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de compartilhar, de levar outras pessoas que também precisam experimentar a Deus através desse sacramento. Curte, compartilhe.